Vamos para o Rio de Janeiro, porque até o momento, pelo menos 64 pessoas morreram, incluindo 4 policiais, e outras 81 foram presas hoje em uma mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Essa etapa da Operação Contenção já é considerada a mais letal da história do Estado. Bom, a história do Estado também não dá que se levar muito em consideração, porque só recentemente o Rio de Janeiro começou a combater o narcotráfico, que começou a se criar no Rio de Janeiro por conta da política de não intervenção, de não validação do monopólio do uso da força do Estado nas áreas de morro e dos complexos de favelas, uma política que veio da cabeça do Darcy Ribeiro, do sociólogo Darcy Ribeiro, e implementada pelo ex-governador Leonel Brizola. Segundo as forças de segurança do Rio de Janeiro, esses são os números até o momento. Ao todo, 2.500 agentes de segurança saíram às ruas da cidade para cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, sendo que 30 desses alvos são de outros estados, com destaque para membros de uma facção do Pará que estariam escondidos nessas regiões. Os criminosos contra-atacaram com barricadas, drones, bombas e tiros. Não foi nem bolinha de gude, nem batom, nem bíblia, nem palito de sorvete, né? Veja que a coisa aí é muito séria. Em entrevista coletiva, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que não chegou a solicitar apoio ao governo federal para essa operação, uma vez que anteriormente 3 pedidos foram negados. Vale lembrar também, né, que Lula acha que traficante é vítima. A gente não pode esquecer, mesmo ele tendo se retratado, ele nos diz que traficante é vítima também. Se retratou porque pegou mal, mas a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Aspas para o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro: tivemos pedidos negados 3 vezes. Para emprestar o blindado, tinha que ter GLO, e o presidente é contra GLO. Cada dia, uma razão para não estar colaborando. Fecho aspas. Isso tudo acontecendo, Caio, 2 dias depois, não, né, um final de semana depois, na verdade 3 dias depois, de Lula, na Indonésia, ele ter afirmado que traficantes são vítimas. Aspas, para lembrar a fala do Lula: traficantes são vítimas também dos usuários. Como se a mulher que sai com uma roupa colada para a academia, ela fosse, de certa maneira, responsável pelo fato do estupro, porque o estuprador seria a vítima da mulher que usa vestidos provocantes. Como se a pessoa que usa o seu telefone celular, comprado com o seu dinheiro, conseguido depois de muito trabalho, fosse responsável, fosse ele o mal numa situação de roubo, porque o assaltante de celular é vítima daquele que tem e ostenta um celular. Como se o funcionário público corrupto, e disso o PT entende muito bem, fosse vítima do empresário que paga a propina. E aí por diante. Então, um final de semana depois, 3 dias depois desta fala desgraçada, né, no 4º dia sequencial a esta fala desgraçada, mesmo que retratada, uma fala desgraçada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que traficantes também são vítimas, nós temos esta mega operação no Rio de Janeiro, combatendo o Comando Vermelho. Comando Vermelho que
domina parte significativa do território, da extensão geográfica da chamada cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa de pólvora virou um barril. A verdade é essa, porque até 2 anos atrás, quando ministros iam a complexos dominados pelo mesmo Comando Vermelho, você não podia questionar, porque é como se não existisse facção narcocriminosa. É como se não existisse narcotráfico. Vale lembrar que a estreia do Ministério da Verdade, comandado pelo Jorge Bessias, o Pincher do Planalto, o ministro que é chefe da Advocacia Geral da União, né, que é o advogado-geral da União, ele estreou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é aquele órgão criado para intimidar críticos do governo. Esse órgão ele estreou comigo, quando eu fiz perguntas sobre a visita do Flávio Dino a um complexo de favelas dominado pelo mesmo Comando Vermelho, que hoje combate a força do Estado, que tem um monopólio do uso da violência, causando esse número insano de vítimas. Eu lembro que quando fui chamado à delegacia e fui perguntado pelo delegado, você disse que o Comando Vermelho, que é uma estrutura de narcotráfico, é dona daquele território, você tem como provar? E eu falei para o policial federal, ainda não, mas eu posso ir para o cartório de registro civil e pedir a certidão de matrícula para o senhor, se o senhor quiser. A pergunta mais esdrúxula que poderia ter sido feita. E valendo lembrar também que muito me espanta a passividade do STF diante dessa ação de hoje, Caio, porque o STF ele tomou a frente de tudo aquilo que possa lembrar, ou lembrar o cheiro, sequer, de um golpe de Estado. Estado é a soma de território, povo e direito. Quando o narcoterrorismo, e Lewandowski, nesta semana, já levantou a sua mãozinha besta para dizer que é contra chamar o narcotráfico de organização terrorista, mas o fato é que, independentemente de terrorismo ou não, o narcotráfico dominando uma extensão geográfica do território nacional, excluindo do Estado o exercício do monopólio da violência, o narcotráfico ele comete um golpe de Estado na sua magnitude mais plena, porque ele ataca o território, ele aniquila o direito e ele deixa o povo de refém. Então nós temos um golpe de Estado perfeito, mas o STF parece não se importar.